você. Vamos continuar no propósito de os primeiros 40 dias de 2025, né? Eu tô seguindo aqui o cronograma que foi colocado, né, dos versículos, das passagens, e eu queria trazer uma inspiração, uma direção, uma revelação, né, da parte de Deus aqui, da palavra. Para você, que eu creio que vai ajudar muito no seu dia a dia. Amém? Vai ser lá em Lucas 4. E eu estava meditando nessa passagem aqui, que o Senhor Jesus estava pregando em Nazaré. E ele entrou numa sinagoga no sábado, e ele se levantou ali no meio de todos. Ele tomou a palavra ali do ministro, e começou a ler uma passagem do profeta Isaías, né, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? A gente sabe que essa passagem profética já previa que o Messias viria para fazer tudo isso. E Jesus, ele se levantou ali no meio de todos, começou a ler a palavra, assim como um pastor faz, né? No meio da igreja, né? Ele tá ali pregando, ele começou a pregar, né? E depois disso ele fechou o livro, se sentou, e todo mundo ficou com os olhos fitos nele, ou seja, fixados nele, né? Então ele, com isso, quando ele viu que todo mundo estava olhando, ele sentado, ele falou: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, né? Então todos eles começaram a se maravilhar com aquilo que eles estavam ouvindo, né? E eles queriam, então, ficou provado ali que eles queriam, essa profecia está se cumprindo, eles queriam ver os milagres, eles ficaram interessados, eles ficaram maravilhados com aquilo. Então, mas alguns começaram a dizer: mas esse não é o filho de José? Esse não é aquele filho carpinteiro, né, lá de José e Maria, né? Eles ficaram pensando na familiaridade do Senhor Jesus, ou seja, eles começaram a enxergar apenas o físico ou a aparência de Jesus, né? Eles ouviram a palavra, uma profecia escrita, né? Algo espiritual, mas eles pegaram apenas o carnal. Eles focaram apenas na aparência do Senhor Jesus. E não é isso que acontece hoje também, né? Muitas vezes as pessoas, elas olham apenas para as pessoas de uma forma física. Elas não enxergam o espiritual. E muitas vezes vem uma pessoa que não tem aparência de ser um pregador, de ser um missionário, alguma coisa, mas ele vem trazendo uma palavra, ele vem trazendo uma mensagem, ele vem trazendo a fé. A fé, ele dá um conselho de fé, ele fala de uma experiência vivida pela fé, e aquilo dali, Deus, ele envia essas pessoas que não têm titularidade na igreja, cargo eclesiástico na igreja, né? Mas Deus envia no cotidiano mesmo, né? E também através da própria igreja também. Às vezes não é um obreiro, às vezes não tem um cargo ali na igreja, mas traz uma mensagem de Deus, traz a fé, a inspiração da fé, uma fé que essa pessoa tem vivido, e Deus usa essas experiências dessa pessoa que tem intimidade com ele para tocar, para trazer o entendimento de outras pessoas que estão ali, né? Mas muitas vezes acontece dessas pessoas olharem só para a aparência e não para o espiritual, daquilo que está sendo falado. Jesus, o Filho de Deus, estava aqui proclamando a palavra de Deus, algo que foi profetizado há anos atrás. E ele
declarou ali, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isso daqui, gente, foi o início do ministério do Senhor Jesus. Antes disso aqui acontecer, ele estava sendo tentado lá no deserto pelo diabo, que foi as meditações que a gente fez nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá e vê, tá bom? Então, essa passagem aqui chamou a atenção porque isso acontece hoje também. Aconteceu com o próprio Filho de Deus, não vai acontecer com a gente. Então, eu pego isso e coloco na minha vida. E justamente veio essa inspiração, por quê? Porque isso já aconteceu muito, acontece com a gente. Né, da gente tá buscando ficar em espírito e sempre com aquele pensamento, não, levar uma palavra para alguém, levar um convite da igreja para alguém, né, levar uma palavrinha naqueles folhetinhos, dar para alguém. Isso daí, gente, tá sendo no espírito, tá sendo feito no espírito, né, dependendo da pessoa, né, se a pessoa realmente tá no espírito. Mas muitas vezes Deus já me permitiu conversar com alguém no meio dessas buscas, né, por levar a palavra dele, já me permitiu conversar com pessoas na rua, etc. Sem estar, assim, em uma evangelização junto com todo mundo da igreja, mas sim eu e ele, né? E nesses momentos, Deus me permitiu encontrar pessoas que eu pude conversar, que eu pude dar uma palavra, que eu pude dar uma direção, um conselho espiritual, né? E depende da pessoa receber aquilo também no espiritual, porque se ela não receber no espiritual, vai ser apenas uma palavra jogada, vai ser como a semente que cai na terra, na beira do caminho, e as aves vêm e comem, ou sementes que caem no rochedo, mas a pessoa recebe com alegria, mas aquela semente não, ela até cresce um pouquinho, mas ela não encontra raiz, então o sol bate, ela morre. Ou aquela semente cai entre os espinhos e ela é sufocada pelos afazeres, pelas coisas dessa vida. Então, gente, Deus, ele pode usar um servo dele, assim, no dia normal, no dia comum, no dia a dia, assim, no cotidiano. Ele envia, aí resta o que? A pessoa receber em espírito, em boa terra, a semente cair em boa terra, a pessoa guardar aquilo para si. Quando se guarda a palavra, então vai chegar o momento dela o quê? Praticar. Ela vai colocar em prática aquilo. É isso que muda a nossa vida. Quando a gente guarda a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz? Quem me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica e coloca em prática. É isso que muda a nossa vida. Essa é a fé que agrada a Deus. Então aqui, esse povo que estava aqui lá na sinagoga, né, que hoje é como se fosse a igreja, como se fosse o templo, essas pessoas aqui, elas disseram, mas esse não é o filho de José? Quer dizer, eles ouviram a palavra profética, eles ouviram o que Jesus disse, mas eles não receberam. Eles se maravilharam tá dizendo aqui, eles se maravilharam das palavras de graça que saíam da boca de Jesus. E diziam, mas esse não é o filho de José? Não, voltando aqui para a realidade, esse não é o filho de José? Como se dissesse assim, o que ele tá fazendo aí? Por que ele tá dizendo isso, se ele é o filho do carpinteiro? Um simples carpinteiro, um comum carpinteiro. E a gente vê depois em outra passagem que nem os irmãos de Jesus criam nele, né? Tem outra passagem que fala sobre isso, que tá dizendo que os irmãos estão dizendo, se você quer ser conhecido por todos, por que você não se mostra mesmo? Mostra o que você pode fazer, né? E tudo mais. Enfim, dando conselhos assim carnais, né? Então Jesus, ele traz duas passagens, duas coisas que aconteceram lá no passado, e com isso eles se tocaram. O povo que estava ali, eles se tocaram, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas,
se encheram de ira. O que foi que Jesus falou? Jesus ele falou daquela viúva lá de Sarepta, lá de Sidom, no tempo de Elias. Sabe aquela passagem que Elias, Deus ele mandou Elias para uma cidade bem assim, tava no tempo da seca, tava todo mundo morrendo, todo mundo com fome, se eu não me engano, tava todo mundo, né, naquele tempo necessitado, houve uma grande fome em toda a terra. E Deus mandou Elias para uma única viúva. É tanto que Jesus ele diz assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Aí ele pega outro acontecimento que houve ali naqueles tempos também. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então ele estava falando aqui desse povo que era gentil, tanto Naamã quanto a viúva eram gentios, não era o povo de Israel. Mas só que Deus viu a fé que havia dentro dessas duas pessoas. E Deus enviou os 2 profetas que ele está falando aqui, Elias e depois Eliseu, até essas pessoas, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem. Deus já sabia da fé que havia em Naamã. Deus já sabia da fé que havia naquela viúva. Por isso ele enviou. Mas claro, Deus envia para todos, né? Hoje a gente sabe que os profetas são os pastores, são aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Há também os profetas do Senhor, profeta do tempo, porque um profeta aparece em determinada época. Amém? Deus não fabrica profetas em série. A gente pode perceber que em determinadas épocas, a gente vê isso no Antigo Testamento, que aparecia um profeta que era usado por Deus. E do mesmo jeito, hoje existe um profeta que está sendo usado por Deus para mostrar os acontecimentos do fim, né? Se você tem interesse, né? É só você ir. O pastor Marcelo de Carvalho, ele tem recebido de Deus. Ah, você quer confirmar? Então assiste as lives dele. Coloca aí no YouTube, Marcelo de Carvalho, pastor Marcelo de Carvalho. Ele tem trago as profecias dos últimos dias. Apenas. Se você quer tirar a prova disso, então você vai ter que ouvir ele e você vai ter que pedir confirmação a Deus. Amém? Porque ele confirma aqueles que têm um coração puro, limpo, sincero e que quer receber a revelação do Senhor. Então isso é a parte, tá bem? Isso aí é a parte. Mas voltando aqui, isso é para mostrar que Deus ele é o mesmo, que assim como ele fez no passado, ele continua a fazer hoje. Amém? Então essa parte aqui, Jesus ele usou esses 2 exemplos para mostrar o quê? Que Deus envia o profeta para aquelas pessoas. Ele envia, claro, para todos, né? Como a gente estava falando aqui, os profetas eles falam a palavra de Deus. Mas há aquelas pessoas que Deus ele vê, não, tem um dedinho de fé ali. A fé ela só precisa ser de um tamanho como um grão de mostarda, que faz a diferença. Então, Jesus ele estava querendo mostrar que não é para todos que é revelado, é para aqueles que Deus ele vê que dentro dessa pessoa tem a fé. É tanto que a gente vê nas passagens aqui de Jesus que nem todos criam. Então esse povo que estava aqui, eles não estavam crendo, né? E olha que o próprio Filho de Deus estava aqui falando, mas eles não estavam crendo. Por isso que Jesus usou essa passagem. Então o que eu quero passar para vocês, o que é que o Espírito Santo quer passar? Que muitas vezes Deus ele traz a palavra de fé para você. Mas será que você tem recebido como deveria?
Será que você tem recebido com a fé inteligente, com a fé que faz a diferença, que coloca à prova aquela palavra, que faz você tomar atitude de fé? Então, é a atitude de fé que faz a diferença, que faz o milagre acontecer, que faz a mudança acontecer. Então, aqui, nesse momento aqui, todos se iraram. Por quê? Porque tocou na ferida deles. Eles quiseram matar Jesus e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Eles estavam fazendo como o diabo estava fazendo lá, botando Jesus no cume do monte para tentar fazê-lo cair. Enquanto que o diabo fez isso espiritualmente falando, eles estavam fazendo fisicamente. Eles estavam querendo matar Jesus. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Lá em The Chosen tem essa passagem. Isso aqui acontece. Eles mostram, né, lá em The Chosen. E eu não tinha atentado para essa passagem antes. É de Lucas 4. Então quer dizer o quê? Que eles tentaram matar o Filho de Deus. Eles se iraram. Por quê? Porque Jesus falou a verdade. Então, tá vendo? A verdade, ela liberta, mas ela dói. Ela dói. Mas quem recebe essa verdade tem um coração sincero, tem um coração puro, que por mais que erre, que falhe, mas recebe. E aí a diferença acontece, a mudança acontece por conta da fé. Então, nem todos recebem o profeta, nem todos recebem a bênção, nem todos recebem a revelação de Deus por conta da fé de cada um. Tem gente que tem a fé natural nas coisas físicas, que é uma fé que todo mundo tem, mas tem outros que têm uma fé sobrenatural. A estes é revelado. Porque a gente precisa ter aquela fé de o quê? De primeiro crer para depois ver. Estes primeiro estavam querendo ver. Eles queriam ver primeiro os sinais, os milagres, etc. Para depois crerem. Mas o Filho de Deus estava ali diante deles, trazendo a palavra. Então, um exemplo disso é que pode ser qualquer pastor, pode ser o obreiro, um exemplo. O pastor, em termos de cargo, não é maior do que o obreiro? Em termos de hierarquia? Todos somos iguais, mas em termos de título dentro da igreja, o pastor não é maior do que o obreiro? O bispo não é maior do que o pastor? Então, independentemente de quem esteja pregando, aquele que está ouvindo vai receber. Ele não quer saber quem é que está pregando, ele não quer saber se um missionário está pregando, se um obreiro está pregando. Ele quer saber da palavra que está sendo transmitida. É a palavra de Deus? Então, ele vai estar ali ouvindo e recebendo para colocar em prática. É isso. Então, muitas vezes vai alguém levando um jornal da igreja para você, levando uma passagem bíblica para você, alguém até do seu bairro, que você conhece. Receba, porque aqui isso daí pode ser, dependendo da palavra, tem que analisar, né? A gente tem que analisar tudo. A gente tem que analisar a palavra, a gente tem que conviver com a palavra. Mas se você está passando por uma luta, uma guerra, e vem alguém trazer uma palavra que cabe direitinho naquilo ali, receba. Porque o Espírito Santo, ele nos guia toda a verdade. Ele nos faz, ele confirma com o nosso espírito. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito quando é real. Claro, mas a gente tem que estar em espírito. A gente tem que estar buscando o Espírito Santo de Deus, para que a gente não seja enganado. Tá entendendo? Então, a gente precisa o quê? Se encher das coisas de Deus. Por isso, o propósito. Por isso, a gente jejua. Por isso, a gente ora. Por isso, a gente busca. Então, tem que haver essa comunhão, essa intimidade. Aí, essa foi a meditação de ontem. Hoje vai ser em Marcos 1, Evangelho de Marcos 1. E eu tava meditando aqui só no início, e ele fala de João Batista. João Batista, o profeta, e eu vou ler só o início para vocês, para fechar. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então,
João Batista foi um anjo que Deus enviou antes de Jesus para preparar o caminho para ele. Ou seja, eu envio o meu anjo ante a tua face. Deus envia anjos. Deus envia anjos em forma de pessoas no seu caminho, no nosso caminho, para nos guardar. Um exemplo disso foi quando meu avô ele estava enfermo, internado no hospital no mês de novembro, e eu estava naquela correria, naquela coisa para manter a minha vida espiritual em dia e dar a assistência que a minha família precisava. E eu lembro que numa noite que eu passei lá, eu tava me sentindo meio coisada, tava querendo minha rotina de meditação, de oração de volta, tava querendo me santificar mais, tava querendo estabilizar novamente as coisas para eu poder buscar. Eu tava me sentindo meio assim, meio fraca. Sabe quando a gente se sente fraca? Sabe quando a gente se sente meio coisado? Então, nesse dia, Deus mandou uma pessoa, uma mulher de outra igreja, que ela parou mesmo na porta do quarto do meu avô, porque tinha uma janela e era bom para levar vento ali, tava muito calor. Então, ela parou ali e eu tava sentada ali junto com meu avô e a porta tava aberta e eu vi ela. Então, veio o pensamento, vai falar com ela, vai conversar com ela, vai levar a palavra para ela, né? Sempre com esse espírito, né? De levar a palavra de Deus para outra pessoa. Então eu fui, comecei a conversar, a gente conversou bem 1 hora. E nessa 1 hora, ela fez uma oração em mim, de fortalecimento. Então Deus enviou esse anjo no meu caminho para me fortalecer. Naquele momento ali, ele enviou uma pessoa que é de outra igreja, mas estava na fé, também estava na fé, tinha uma fé ali, né? E ela fez uma oração em mim, ela colocou a mão no meu peito e fez a oração para me fortalecer, falou em línguas e tudo mais. Então, ela tem uma fé até assim, né? Mas, enfim, cada um tem a sua maneira. A fé, ela é personalizada, mas ela é a fé baseada na palavra de Deus. Então, ela contou as experiências dela, ela contou porque ela estava ali, por causa do esposo dela, que estava internado também. Enfim, mas ela fez a oração, ela quis fazer. Eu até falei, olha, faz a oração do meu avô. Aí ela disse, não, é em você. Então, o Espírito Santo confirmou com ela de que seria o quê? Para mim. Deus enviou aquela mulher para mim, para me ajudar espiritualmente naquela guerra que eu estava passando. Então, esse é um exemplo, é uma experiência que eu trago para você, tá bom? Porque Deus, ele envia anjos em forma de gente para poder nos abençoar e nos dar a direção, nos dar a inspiração para a gente se manter na fé. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar essa meditação de Marcos, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Espírito Santo traga mais uma revelação, né, pra gente, porque eu também aprendo com tudo isso, e eu agradeço ao Senhor por estar aqui trazendo essas experiências, trazendo essa revelação que é Ele que dá, e, enfim, poder ajudar vocês. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.